Hoje em dia está cada vez mais comum a gente fazer diagnóstico de câncer de rim em estágios cada vez mais iniciais. Isso porque a ultrassonografia e a tomografia, que antes eram exames caríssimos, atualmente estão muito disponíveis para a população. Muito provavelmente você já deve ter feito um ultrassom solicitado por um ginecologista ou pelo seu cardiologista. E aí, às vezes, algumas alterações aparecem no exame que podem assustar. Uma delas é o cisto renal. Será que cisto renal é câncer? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. Bom, para começar, a ultrassonografia é um exame de rastreio. O que é isso? Ele pode detectar pequenas alterações no seu rim, mas cravar um diagnóstico, muito provavelmente ele não vai fazer. Atualmente, para a gente investigar cisto renal, o melhor exame é um exame contrastado, ou a tomografia, ou a ressonância magnética. Então, se você leu aí no seu exame, presença de nodulação, ou lesão sugestiva de cisto, ou cisto simples no rim, isso é um exame inicial que, na maioria das vezes, precisa sim ser investigado. Como a ultrassonografia não é um método que traz muitas informações ao médico que está fazendo o exame, o radiologista, às vezes ele utiliza essa palavrinha, simples. O que quer dizer simples? É uma bolinha com líquido dentro que não tem nenhum grau de complexidade. Ela não parece ter sangrado, não tem nada sólido, nenhuma trave, nenhum septo. Isso faz com que o radiologista muitas vezes use essa palavra, simples. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, relaxa, porque muito provavelmente isso não passa de um cisto benigno, uma bolinha de líquido que nada vai te atrapalhar na vida. Mas nem sempre essa classificação de cisto simples é possível no ultrassom. O ultrassom é um exame que pode ter alguns fatores que complicam a realização dele. Por exemplo, se a máquina for antiga ou tiver com uma manutenção fora do prazo, ela pode dar imagens não tão nítidas assim para o médico que está usando. O médico precisa ser extremamente bem treinado em fazer esse exame para te extrair dele tudo o que ele pode oferecer. Então, para ele garantir que isso é um cisto simples, ele tem que estar bastante tranquilo com a imagem que ele está vendo e bastante experiência para classificar o cisto dessa forma. Isso faz com que essa palavrinha não seja tão frequente nos exames e cada vez menos frequente. Se você leu assim, cisto renal simples, mas às vezes ele coloca correlacionar com tomografia. O que é isso? Ele está dizendo que você precisa fazer um exame um pouco melhor do que aquele ultrassom que você está vendo. Bom, então você está me dizendo que o melhor exame para fazer esse diagnóstico é a tomografia ou a ressonância, então o ultrassom não tem nenhum papel, não tem sentido nenhum. Vamos partir logo para a tomografia, não é isso? Não, não é bem assim. A tomografia e a ressonância, para eles darem alguma imagem nítida para a gente do que é esse cisto, eles precisam de contraste. E aí é interessante, porque eu fiz um vídeo já sobre isso e coloquei no meu YouTube, e várias perguntas muito complexas apareceram daí, só que uma é tão complexa de tão simples que ela é. E eu vou compartilhar aqui com vocês. A Rose do Vale falou assim, doutor, ótimo vídeo, mas o que é o contraste? Rose, queria agradecer você ter enviado essa pergunta, e saber o que é o contraste é fundamental para aquelas pessoas que têm ânsia por fazer exames muito complexos se acalmarem um pouco para não fazerem, e aquelas que precisam fazer o exame, mas têm medo de fazer porque usa o contraste, deixarem o medo de lado e partirem para fazer o exame da melhor maneira possível. Mas por que eu estou falando tanto assim dos exames de imagem? A tríade clássica de diagnóstico de câncer de rim, que a gente usava lá no passado, quando eles não existiam, que é sangue na urina, massa palpável e dor lombar, ela praticamente não é vista mais atualmente. Por causa disso, a ultrassonografia acaba pegando uma lesão antes mesmo dela chegar nesse estágio. Então eu vou falar para você aqui como você pode fazer o exame da melhor maneira possível. Então, voltando à pergunta da Rose, o que é o contraste? O contraste é uma substância que a gente injeta na veia do paciente, especificamente no exame do rim que eu estou falando, porque existem exames que a gente usa contraste pela boca, por exemplo. Mas para a investigação do rim, é uma substância que a gente injeta no sangue e ela vai circular no sangue até ser filtrada lá no rim e eliminada no xixi. O contraste da tomografia, especificamente, ele utiliza o iodo. E muitas pessoas têm medo de fazer o exame com contraste, com medo da alergia ao iodo. Até quando você vai fazer o exame, é muito comum um funcionário do laboratório
fazer um questionário e perguntar se você tem alergia a camarão, se você tem rinite alérgica, se você toma algum remédio para alergia. Então, um paciente que vai fazer o exame, ele já se sente preocupado em relação a isso. Se você marca sim para alguma dessas perguntas, muitos laboratórios optam por não fazer o contraste. E aí que está a importância desse vídeo. Se você está investigando a possibilidade de câncer de rim, o exame sem contraste, na imensa maioria das vezes, traz informações até menos precisas do que a própria ultrassonografia. O ideal é que você converse com o seu médico antes de fazer o exame. Algumas pessoas com alergia, elas podem sim fazer a tomografia ou a ressonância com contraste, às vezes fazendo algum ajuste de medicamento antialérgico antes do procedimento. As contraindicações absolutas, ou seja, aquelas que você realmente não pode fazer o exame, são raras. É o paciente que já teve alguma alergia muito grave na utilização do iodo prévio, ou paciente com insuficiência renal que não estão dialisando, porque o paciente que dialisa também pode fazer a tomografia, contanto que case com a realização da diálise, porque é a máquina que vai ajudar a eliminar o contraste. E qual a importância desse contraste? Sabe quando você tira uma foto e a foto fica um pouco sem foco? O contraste é aquele ajuste fino que te melhora o foco na imagem. A tomografia, por exemplo, é um exame de tons de cinza. Ela varia de preto ao branco. Então, quando você injeta um contraste, ele evidencia o branco. Tudo que tem sangue vai ficar mais claro no exame. É como se você estivesse trazendo um foco a mais na análise para o radiologista. Algumas situações fazem com que o local tenha um fluxo de sangue maior. Inflamação, por infecção às vezes, e câncer. Inclusive na análise do cisto, se ele capta contraste, ou seja, se ele fica mais branco depois que você faz o contraste, esse cisto sobe na classificação de gravidade. E aí que está a chave da coisa. Um cisto renal, ele precisa de uma classificação tomográfica ou de ressonância magnética, chamada classificação de Bosniak. Se você fizer uma tomografia, mesmo que com contraste, e esse termo não esteja escrito lá, a gente geralmente pede uma revisão de laudo, porque é importante você classificar o seu cisto de acordo com Bosniak. Bosniak é uma classificação que vai de 1 a 4. 1 é quase zero a possibilidade de ser câncer. A gente não precisa nem ficar fazendo exame subsequente a esse. Agora, no grau 4, a probabilidade disso ser câncer ou se transformar em câncer é muito grande. E aí o tratamento, na imensa maioria das vezes, está indicado. Mas calma, o objetivo aqui do vídeo não é te assustar. Inclusive tem outro vídeo sobre o assunto no meu canal, em que eu falo especificamente sobre o tratamento do cisto ou do nódulo renal. Dá uma checada lá. Se você está gostando das informações que eu estou colocando aqui, ative o sininho para você ser atualizado nos próximos vídeos que eu vou subir aqui.